Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 9 de fevereiro, nós vamos meditar de Números, do capítulo 15 ao capítulo 16. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Leis acerca das ofertas. Então o Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Quando vocês se estabelecerem na terra em que lhes dou, apresentarão ofertas especiais, como aroma agradável ao Senhor. E estas ofertas poderão ser apresentadas de diferentes formas: um holocausto, um sacrifício para cobrir um voto, uma oferta voluntária ou uma oferta alguma das festas anuais. E serão os seus rebanhos, os de boi ou ovelhas. Quando apresentarem estas ofertas, também entregarão ao Senhor uma oferta de cereais, de 2 litros de farinha da melhor qualidade, misturada com 1 litro de azeite. Para cada cordeiro apresentado como holocausto ou sacrifício, vocês entregarão também 1 litro de vinho como oferta derramada. Então, aqui, Deus já está instruindo eles quando eles chegassem na terra em que eles habitariam. Então, aqui, as ordenanças, já está sendo lembrada por aquilo que Deus já tinha trazido a eles, mas também com novidades em relação à terra prometida. Então, está perto desse povo entrar nessa terra prometida. Olhe só o que mais Deus fala para eles. Se o sacrifício, quando apresentarem o novilho como holocausto, como sacrifício para cumprir o voto ou uma oferta de paz ao Senhor, também entregarão uma oferta de cereal e 6 litros de farinha da melhor qualidade, misturada com 2 litros de azeite e 2 litros de vinho, como oferta derramada. Será uma oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. Então, nós estamos vendo aqui, que não é só oferta pelo pecado, Nós estamos vendo aqui ofertas de paz, ofertas, aqui como um momento de adoração, de gratidão a Deus por tudo que Deus estava fazendo no meio do povo, Então, que coisa mais linda, porque só oferta de pecado, é arriscado. Então, claro que devemos, nos dias de hoje, entrar diante de Deus sabendo da nossa condição humana, pecadora, e que carecemos da graça de Deus, Então, a primeira coisa, você já entra na presença do Senhor, olhando para si mesmo, Pedindo para que Deus te purifique de todo pecado, porque Deus continua sendo santo, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, Então, eu vou entrar diante de Deus pedindo a misericórdia dele, lavando os meus pés, empoeirados da minha caminhada, vou entrando diante de Deus, como diz 1 João 1,9, se confessar os vossos pecados, ele é fiel e justo para te perdoar e purificar de toda injustiça. E aí, a minha oração não vai ser só essa de reconhecimento de pecado, eu vou me lavar e sim entrar na presença de Deus com adoração. Claro que eu vou também, quando necessário, colocar diante dele as minhas petições e súplicas, A palavra me dá amparo disso, que eu devo levar sobre ele todas as minhas ansiedades, porque ele cuida de mim. Mas não esquecer também do agradecimento, Da oferta de paz, de gratidão, de amor, diante do Senhor. Então, aqui ele fala sobre isso para o povo. Então o Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel: quando chegarem à terra para onde eu levo e comerem das colheitas que ela produz, separarão uma parte como oferta para o Senhor.
Então eles já iam chegar numa terra, tomar posse de uma terra que já estava em pleno funcionamento, de uma terra onde estava dando o melhor, né? E Deus fala: olha, não esqueça da gratidão no seu coração, não esqueça de trazer a mim, né? Produtos dessa terra, oferecendo para que a bênção do Senhor ela continue sendo perpetuada sobre a vida deles. Hoje é diferente? Não. Deus espera, né, que a cada salário, por exemplo, que eu receba, eu tenha gratidão no meu coração pelo emprego que Ele me deu, pelo sustento, pelo cuidado, por tudo que Deus tem feito. É isso mesmo, falei aqui outro dia, Deus não precisa do nosso dinheiro. Ele é dono do ouro e da prata, mas Ele me dá a oportunidade de com os recursos que Ele me dá, devolver a Ele com o coração grato, com alegria, com a atitude e o sentimento de que eu pertenço a esse reino e eu posso sim contribuir para esse reino. Olha que coisa extraordinária, não é mesmo? É assim que Deus espera que o meu e o seu coração esteja disposto a contribuir no reino. E aí ele fala: apresente bolo feito da melhor farinha, que moerem e separarem como oferta para fazerem para como fazem os primeiros cereais da eira. Toda geração futura apresentarão ao Senhor uma oferta da primeira farinha que moerem, né? Então é a primícia, né? Trazendo diante do Senhor. Se vocês, sem intenção, deixarem de cumprir esses mandamentos que o Senhor ordenou, sim, tudo que o Senhor lhes ordenou por meio de Moisés, desde o dia em que ele ordenou para vocês e para as gerações futuras. Se a comunidade não der conta do seu erro, toda a comunidade apresentará um novilho como holocausto, aroma agradável ao Senhor, sacrifício, será apresentado junto com a oferta de cereal e oferta derramada conforme prescrito, e também com o bode como oferta pelo pecado. Com esta oferta, o sacerdote faça expiação a toda a comunidade de Israel e ela será perdoada. Olha que coisa mais maravilhosa, né? E a gente vai ver que isso vai acontecer. É isso mesmo. Você vai ver que alguns reis lá na frente vão olhar e perceber que o povo não estava fazendo aquilo que Deus tinha determinado. E aí, o que que eles vão fazer? Convocar todo o povo para trazer esta oferta, né, diante do Senhor e entrarem, né, em coletividade com pedido de perdão a Deus. Então, você vai ver essas coisas acontecendo no meio daqui da nossa história, da história do povo de Israel. Se o indivíduo cometer um pecado não intencional, apresentará uma cabra de 1 ano como oferta pelo pecado. O sacerdote sacrificará a fim de fazer expiação pela culpa diante do Senhor, e ele será perdoado. Aí você fala, mas espera aí, ele não tinha intenção do pecado, nem sabia talvez que era pecado, mas no momento em que ele soube da sua transgressão, ele deve ir ao sacerdote. Mas aquele que arrogantemente, presunçosamente, de propósito, fizer alguma coisa contrária à vontade de Deus, seja israelita nascido ou até mesmo estrangeiro, porque já deu para aprender, né, como que são as coisas. Blasfêmia contra o Senhor deverá ser eliminado do meio do povo, uma vez que tratou a palavra do Senhor com desprezo e desobediência à sua ordem de propósito, deverá ser eliminado e sofrer o castigo por a sua culpa. E aí nós vamos ver também essas mesmas ordenanças a respeito do sábado, que Deus já vem falando, né, reiteradamente. E sempre lembrando aqui, o princípio do descanso. Deus nos deu, sabe, este princípio lá na criação. Fez o mundo em 6 dias, mesmo não precisando, sendo Deus Todo-Poderoso,
No sétimo dia ele descansou, dizendo para nós: olha, é importante você guardar o descanso. É importante você ter essa quebra de rotina, né? Para estar nesse tempo livre para me adorar, para estar em família, né? Para ter esse momento de relaxamento, de paz, né? De recarregar as baterias. Este é o objetivo do sábado, né? Que hoje nós sabemos, com exceção dos nossos irmãos adventistas, a grande maioria, o seu dia de descanso é o domingo, né? E temos uma razão. Foi ali que Jesus ressuscitou, estabelecendo sim o tempo da graça, um novo tempo de derramar sobre as nossas vidas. Então, continuando aqui, Deus traz essa lembrança. Certo dia, quando o povo de Israel estava no deserto, encontraram um homem recolhendo lenha no sábado. Olha só, ali, com tudo fresquinho na cabeça. Tinha gente já descumprindo. Pois bem, as pessoas que o encontraram recolhendo a lenha levaram perante a Moisés e Arão e o restante da comunidade. Como ainda não estava determinado o que fariam com ele, mantiveram o homem preso. Então o Senhor disse a Moisés: o homem deve ser executado. Toda a comunidade o apedrejará fora do acampamento. Para que isso ficasse muito claro para eles, né? Que Deus não abria mão do descanso. E isso é uma alerta para nós, né? Aqui você vê o cuidado derramado sobre a vida do povo, né? O cuidado, o zelo de Deus deles permanecerem firmes naquele propósito e não se desviarem dele. Da mesma forma, nós devemos ser analisadores das nossas condutas. O que estamos fazendo com o dia do descanso? Você tem tirado para adorar a Deus, para ir à casa dele, para estar com a família, para ter esse momento de recarregar as baterias, né? Tirar um tempo maior do seu devocional, de oração. Deus quer que você faça isso. Esteja em contato com a natureza, né? Tenha esse tempo de respirar fundo, olhar as maravilhas de Deus ao seu redor e engrandecê-lo. É isso mesmo, não abra mão desse tempo que Deus estabeleceu. E aí, toda a comunidade levou o homem para fora do acampamento e o apedrejou até a morte. Era assim que era antigamente. Olha a graça derramada sobre nós hoje. Eu e você usufruímos de um tempo de privilégio, mas se não tivermos cuidado, é um tempo também muito perigoso, aonde por conta disso, que Deus não executa mais, a gente vai deixando de lado os princípios elementares do relacionamento com Deus. Olha só, a franja nas roupas, veja só o que é isso. O Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Você e as gerações futuras farão franja na bainha da roupa e prenderão com um fio azul. Quando virem as franjas, recordarão todos os mandamentos do Senhor e os cumprirão. Assim não serão infiéis, seguindo o desejo do seu coração e dos seus olhos. Então Deus criou um detalhe a mais, só para que eles lembrassem dos ordenamentos do Senhor. A franja os ajudarão a lembrar que devem obedecer a todos os meus mandamentos e ser santos para o seu Deus. Eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito para ser o seu Deus. Eu sou o Senhor, seu Deus. E aí, mesmo com todas essas lembranças, né, de um Deus tão presente, de um Deus tão misericordioso, isso não isentava algumas coisas difíceis acontecendo no acampamento de Israel. Vamos ver aqui no capítulo 16. O título já vai te dar uma ideia. Rebelião de Corá. Episódio triste. Pois bem, Corá, filho de
Issar, descendente dos Coate. Então, estamos falando, não é de qualquer tribo, estamos falando da tribo de Levi, que eram separados para ajudar nas coisas sagradas. É do tabernáculo, tá lembrado? Pois bem, é essa tribo que vai acontecer essa rebelião. Então, muitas vezes devemos ter cuidado com o nosso coração, porque ele é enganoso. Mesmo estando na presença de Deus, o nosso coração pode nos levar à ruína. Olha só, esses descendentes de Coate, filhos de Levi, armou uma conspiração com Datã e Abirão. Aqui está o nome dos dois. Eles eram filhos de Eliabe e On, filho de Pelete da tribo de Ruben, com outros 250 líderes de Israel, todos membros importantes da comunidade. Os três instigaram uma rebelião contra Moisés. Olha só, não ficou só essa rebelião na tribo de Levi, não, influenciou outros, né? Aqui nós temos 3 nomes que influenciaram uma comunidade. Preste atenção. Juntaram-se contra Moisés e Arão e disseram: Vocês foram longe demais. A comunidade foi consagrada pelo Senhor e Ele está em nosso meio. Que direito vocês têm de agir como se fossem superiores à comunidade do Senhor? Quando Moisés ouviu o que disseram, curvou-se com o rosto em terra. Lembra que Moisés foi considerado o homem mais manso, mais humilde, tranquilo? Pois é, Moisés sabia quem era Deus. E olha só a atitude dele. E aí, em seguida, disse a Corá e aos seus seguidores: Amanhã cedo o Senhor nos mostrará a quem pertence a ele. Quem é consagrado só trará à sua presença aqueles que ele escolher. Você, Corá, e todos os seus seguidores, preparem os incensários. Amanhã acendam fogo neles e queimem incenso diante do Senhor. Então veremos quem o Senhor escolherá como consagrado a ele. Vocês, levitas, foram longe demais. Moisés falou novamente a Corá: Agora ouçam, levitas. Acaso lhe parece de pouca importância o que Deus de Israel os tenha escolhido dentre toda a comunidade de Israel para estar perto dele, a fim de trabalharem no tabernáculo do Senhor e estarem perante a comunidade para servi-la? Ele já deu a vocês, Corá, e aos seus companheiros levitas essa função, e agora exigem também o serviço sacerdotal? Na verdade, é contra o Senhor que você e seus seguidores estão se rebelando. Afinal, quem é Arão para se queixarem dele? Então Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe. Mas ele respondeu: Não iremos. Não basta você nos ter tirado do Egito, uma terra que produz leite e mel. Meu Deus, não sabiam o que estavam falando. Eles eram escravos. Pois bem, ele diz aqui, Egito que manava leite e mel com fartura para nos matar no deserto. Agora quer nos tratar como se fosse autoridade sobre nós? Além disso, você nos levou a outra terra que produz leite e mel com fartura. Você não nos levou e não nos deu uma nova propriedade com campos, vinhedos e está tentando nos enganar e enganar esses homens? Não iremos. Datã e Abirão. Olha só.
Moisés ficou furioso e disse ao Senhor: Não aceites a oferta de cereal deles. Não tomei deles nem sequer um jumento. Jamais lhe fiz algum mal. E Moisés disse a Corá: Você e seus seguidores venham aqui amanhã e apresente-se diante do Senhor. Arão também virá. Você e cada um dos seus 250 seguidores prepararão o incensário e colocarão incenso nele, a fim de apresentá-los ao Senhor, e Arão também trará o incensário. Cada um deles preparou um incensário, acendeu fogo e colocou incenso nele. Depois, todos se apresentaram na entrada da tenda do encontro com Moisés e Arão. Corá havia instigado toda a comunidade contra Moisés e Arão. Todos se reuniram à entrada da tenda do encontro. Então, a presença gloriosa do Senhor apareceu a toda a comunidade. E o Senhor disse a Moisés e Arão: Afaste-se desta comunidade, para que eu a destrua agora mesmo. Moisés e Arão, porém, se prostraram com o rosto em terra e suplicaram: Ó Deus, tu és aquele que dá fôlego a toda criatura. É necessário que fiques irado com toda a comunidade quando somente um homem pecou? Nós sabemos que não era bem um homem, né? Aqui você vê quão poderosa é quando uma pessoa se coloca na brecha da intercessão. O Senhor disse a Moisés: Então diga a toda a comunidade que se afaste das tendas de Corá, Datã e Abirão. Aqui Deus deu uma oportunidade do povo cair na consciência do que estavam fazendo. Moisés levantou e foi até as tendas de Datã e Abirão, e as autoridades de Israel o seguiram. Vamos, disse ele ao povo, afastem-se da tenda destes homens perversos e não toquem em coisa alguma que seja deles. Gente, aqui eu já estaria longe há muito tempo. Aqui já deu para o povo perceber que alguma coisa Deus ia fazer. Pois bem, né? Conhecendo o Deus que estava no meio deles. Pois bem, do contrário, vocês serão destruídos por causa do pecado deles. Olha, Moisés ainda disse qual era a consequência. Todo o povo se afastou das tendas de Corá, Datã e Abirão, e Datã e Abirão saíram e ficaram em pé na entrada da tenda, junto com as suas esposas, filhos e suas crianças pequenas. Então, aqui você vê a posição de um sacerdote, de um homem perante a sua família. Se ele se achegar a Deus, toda a sua família estará segura. Mas se ele se afastar de Deus, toda a sua família corre perigo. Este é um alerta aos nossos homens, maridos, esposas, filhos. Quão importante é os nossos homens estarem na presença de Deus, se achegando a Deus, porque eles têm uma posição de autoridade perante as suas famílias. E através da vida deles, Deus ordenará bênção ou maldição sobre os seus. Olha só. Então Moisés disse: Assim vocês saberão que o Senhor me enviou para fazer todas essas coisas que tenho feito, pois não as realizei por minhas próprias mãos ou por minha própria conta. Se estes homens morrerem por causas naturais ou nada fora do comum acontecer, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor fizer algo completamente novo, olha só, gente, e o chão abrir sua boca e os engolir junto com todos os seus pertences, e eles descerem vivos à sepultura, vocês saberão que estes homens mostraram
desprezo contra o Senhor. Gente, ouvindo isso, eu já estaria muito longe desse povo aqui, não é? Pois bem, mal ele havia acabado de dizer estas palavras, o chão debaixo deles rachou. A terra abriu a boca e engoliu os homens, todas as suas famílias, todos os seus seguidores e tudo o que possuíam. Desceram vivos à sepultura junto com todos os seus pertences. E a terra se fechou sobre eles e desapareceram no meio da comunidade. Todo o povo que estava ao redor fugiu quando ouviu os gritos deles. A terra nos engolirá também, exclamaram. E em seguida um fogo ardente saiu do Senhor e queimou 250 homens que ofereceram o incenso. O que havia dentro do coração desses homens? Rebelião. O Senhor disse a Moisés: ordene a Eleazar, filho do sacerdote Arão, que tire todos os incensários do meio do fogo, pois são santos. Diga-lhes também que espalhe as brasas. Pegue os incensários dos homens que pecaram e pagaram por isso com a sua própria vida. E basta o metal com um martelo até formar uma lâmina para revestir o altar. Uma vez que esses incensários foram usados na presença do Senhor, eles se tornaram santos, que sirvam de advertência ao povo de Israel. E aí o sacerdote Eleazar recolheu os incensários de bronze usado para os homens que morreram queimados e bateu o metal no martelo até formar uma lâmina para revestir o altar. E essas lâminas era para recordação, para que ninguém, né, não fosse descendentes de Arão, né, pudesse entrar na presença do Senhor para queimar incenso. E se alguém o fizesse, aconteceria a eles o mesmo que havia acontecido a Corá, aos seus seguidores, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então aqui nós temos uma grande perca, é isso mesmo. Muitos coralistas morreram, muitos da tribo de Corá, né? Fora seguidores ali, né? Também de Datã e Abirão. Logo, na manhã seguinte, porém, toda a comunidade de Israel começou a queixar-se de Moisés e Arão outra vez. Vocês mataram o povo do Senhor. Olha o que esse povo diz. Diziam, mas enquanto se reuniram para protestar contra Moisés e Arão, voltaram-se para a sua tenda do encontro e viram a nuvem cobrir. A presença gloriosa do Senhor apareceu. Moisés e Arão foram à frente da tenda do encontro e o Senhor disse a Moisés: afaste-se dessa comunidade para que eu a destrua agora mesmo. Moisés e Arão se prostraram com o rosto em terra. De novo, eles vão interceder. Então Moisés disse a Arão: rápido, pegue o incensário e coloque na brasa do altar. Acrescente incenso e leve para o meio da comunidade, a fim de fazer expiação por ela, pois a ira do Senhor está acesa e a praga já começou. Arão seguiu a ordem de Moisés e correu no meio da comunidade. A praga já havia começado a matá-los, mas Arão queimou incenso e fez expiação por ele, colocou entre os mortos e os vivos e a praga cessou. Ainda assim, sabe quantos morreram? 14.700 pessoas morreram da praga daquela que tinha morrido por causa da rebelião de Corá, né, Datã e Abirão. Uma vez que a praga cessou, Arão voltou a Moisés na entrada da tenda do encontro. Que triste, não é? Quantas mortes nós tivemos aqui. Sabe por quê? Não foi uma simples desobediência, muito mais que isso. Foi uma rebelião. Isso é muito perigoso diante de Deus. E devemos tomar cuidado com o nosso coração, porque ele é enganoso.
muitas vezes vem com um sentimento de justiça. Mas quando você sentir alguma coisa como esse sentimento de justiça, e a palavra diz que a nossa justiça é como trapo de imundícia, corre para a presença do Senhor, peça para Ele, peça ao Espírito Santo. Espírito Santo, eu sei que enganoso é o meu coração, discerne esse sentimento que eu estou aqui, me ajuda, porque eu não quero cair no pecado de rebelião, porque isso é destruição na certa. Nós estamos vendo aqui tanta gente que morreu, porque se deixou a influenciar e permitiu que esse sentimento entrasse no seu coração. E aí, consequentemente, né, nós vamos ter aqui, os israelitas vão trazer 12 varas de madeira, uma para cada líder, né? E o desafio era: de quem a vara florescer, a esse você deve sim saber que é o escolhido de Deus. E assim eles fizeram. Trouxeram as varas conforme a instrução de Moisés, todo o povo, as 12 tribos muito bem representadas, incluindo Arão. E aí todas as varas são levadas, né? E colocada diante da presença do Senhor. E aí, no dia seguinte, quando Moisés entra na tenda da aliança, viu que a vara de Arão, que representava a tribo de Levi, tinha florescido e produzido brotos, botões, flores, amêndoas maduras. Olha que lindo, né? Depois nós vamos ver que Moisés vai retirar isso da presença do Senhor e vai apresentar o povo. E amanhã nós falaremos um pouco mais sobre os deveres dos sacerdotes e dos levitas. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.